e hoje tenho a honra de começar com você a nossa primeira série, Os Fundamentos da Fé Cristã. É muito importante saber sobre que fundamentos a nossa fé está firmada e quais são estes direcionamentos para que eu possa realmente estar firmado na rocha que é Cristo e saber por onde seguir e por onde defender e cultivar a minha fé. Nos próximos episódios, vamos explorar os pilares da Reforma Protestante, conhecidos como as 5 solas. Essas verdades transformaram a Igreja no século XVI e continuam sendo absolutamente essenciais para a nossa fé hoje. Eu acredito que em algum momento na sua trajetória cristã, na sua igreja, em comemorações às festividades de aniversário da Reforma Protestante, em algum momento você já escutou falar sobre as 5 solas. E é exatamente sobre as 5 solas que os fundamentos da fé cristã se baseiam. Nesse primeiro episódio, nós iremos falar sobre a sola Escritura, que significa, em português, somente a Escritura. Vamos explorar o que isso realmente quer dizer, por que é tão importante para a nossa vida cristã e como viver à luz dessa verdade. A que ponto a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela tem realmente importância e valor para a minha vida e para a sua vida. E como nós nos apegamos a ela e como nós nos achegamos e aprendemos dela e como nós podemos aplicar a sola Escritura, as Sagradas Escrituras em nossas vidas. Antes de começarmos, deixe-me fazer uma pergunta a você. Onde você busca orientação quando enfrenta dificuldades, quando toma decisões ou precisa de sabedoria? Qual é a sua fonte de pesquisa? Qual é a sua fonte de conselho quando você se encontra diante de decisões difíceis? Quando você precisa realmente de um conselho que vai direcionar e transformar a tua vida? É na Bíblia? É na Palavra de Deus? Ou será que muitas vezes nós acabamos confiando mais nas opiniões humanas de um amigo, de um familiar, de um pastor, de um líder espiritual, de um político, de um chefe de trabalho, onde você tem confiado a sua base para tomar uma decisão difícil, para buscar orientação diante das dificuldades e para buscar sabedoria? Você tem buscado isso em redes sociais ou até mesmo no seu próprio entendimento? Temos 2 opções aqui. 2 caminhos que eu posso buscar orientação: na Palavra de Deus ou nas opiniões humanas, dentro de redes sociais ou dentro do meu próprio coração. Estes caminhos vão definir realmente qual o melhor caminho que você pode tomar. Se é o caminho que Deus direciona a você ou se é o caminho que o homem tem direcionado a você. Lembre sempre de uma coisa, que o coração do homem, ele é duvidoso em muitos dos seus caminhos. E que
buscar a direção de Deus é sempre a melhor opção. Quero te convidar a refletir exatamente sobre isto, sobre a autoridade da palavra de Deus e o impacto que ela deve ter em cada aspecto da sua vida. Pegue então, nesse momento, a sua Bíblia, prepare o seu coração, prepare a sua mente, para que nós possamos começar hoje a entender um pouco mais sobre o lugar da sola Escritura, das Sagradas Escrituras em nossas vidas cristãs. A sola Escritura, ela é uma declaração ousada e revolucionária, pois ela afirma que a Bíblia é a única autoridade suprema para a fé e para a prática cristã. Talvez nos nossos dias, hoje, nós não consigamos alcançar o quanto foi impactante essa declaração da sola Escritura, somente a Escritura como ordem de fé e prática para a vida de um cristão nas nossas vidas hoje. Mas no século XVI, quando isto foi desenvolvido pelos reformadores, isso veio como uma bomba na sociedade. Isso abalou as estruturas da sociedade em que eles viviam. Não só apenas da sociedade religiosa, até porque a sociedade religiosa no século XVI tinha uma forte influência sobre a sociedade, a parte da religião. A religião estava impregnada em todos os setores da sociedade. Então, essa declaração, ela entra como uma bomba que impacta toda a sociedade no mundo conhecido até então. Para entender por que isso é tão importante, precisamos voltar um pouco ao contexto da Reforma Protestante no século XVI. Naquela época, a Igreja Católica Romana dava à tradição da Igreja e à palavra do Papa o mesmo peso, ou até mais do que a Bíblia. E isso segue até hoje, porque dentro da Igreja Católica existem 3 pilares, de fé e de autoridade, que são as súmulas papais, que são a tradição, e que são a Bíblia. Já para nós protestantes, a Bíblia, ela é esse único veículo que nos leva à fé e prática. O sola Escritura, a Escritura Sagrada, ela tem um papel que está acima de tudo, e ela é a última palavra e autoridade para tudo. Não é a palavra de um pastor que é a palavra final, ou a interpretação de um pastor que é a interpretação final. É a própria Bíblia. Não é a tradição cristã que vai me levar a ter um direcionamento final. Não. Não é a tradição protestante que vai me levar a ter uma palavra final e um direcionamento final. Não é isso. A Bíblia Sagrada, sola Escritura, somente a Escritura, é este veículo, é esta parte final, voz final, que deve conduzir o cristão em sua vida. Os reformadores, liderados por homens como Martinho Lutero, como João Calvino, como Zwinglio, perceberam que isso estava desviando a Igreja da Verdade. O que é que estava desviando a Igreja da Verdade? Era justamente essa tradição católica romana, que dava lugar à tradição acima da
da palavra de Deus, que dava lugar à palavra do Papa acima da Bíblia Sagrada. Os reformadores viram que isso estava desviando a igreja da verdade. Eles clamaram por um retorno à autoridade das Escrituras, declarando firmemente que somente a Bíblia é suficiente para nos guiar na vida cristã. Mas o que isso significa para nós nos dias de hoje? Significa que a Bíblia ela é completa e suficiente. Não precisamos de novas revelações ou de fontes externas para nos dizer o que Deus espera de nós. Significa que tudo que nós acreditamos e praticamos deve ser avaliado à luz das Escrituras. Apesar de que temos visto muitas aberrações nos dias atuais, dentro de ditas, entre parênteses, igrejas protestantes ou evangélicas, que têm recorrido a formas externas de revelações. Uns dizem que escutam anjos, outros dizem que tiveram revelações, mas a Bíblia é muito clara quanto a isso em Gálatas. Mesmo que um anjo que desça do céu venha dizendo que tem outra revelação para você, considere isto como maldição, porque a Bíblia ela é única e ela já está fechada. Não retirarão nenhum acento e não colocarão nenhuma letra I na palavra desta lei e deste livro, pois está cerrado. E ela se cumprirá. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e tudo que nós praticarmos e acreditarmos deve ser avaliado único e exclusivamente por meio das Sagradas Escrituras. Será que nós vivemos realmente em acordo com essa verdade? Ou será que muitas vezes confiamos mais em opiniões humanas e tendências culturais e religiosas do que na palavra de Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder honestamente. É uma pergunta que nos leva a avaliar o profundo do nosso coração. Porque quantas vezes nós somos levados sim por um líder, nós somos levados sim por um pregador, nós somos levados sim por culturas impostas, culturas estas que não são determinantes para a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos de recorrer à palavra de Deus e sermos como os cristãos da igreja de Bereia, conhecidos como os bereanos, que independente do pregador ou do líder que estava ali naquela igreja, diante do discurso daquele líder, eles iam conferir se aquele discurso, se aquela palavra realmente estava em acordo com as Sagradas Escrituras. Infelizmente, muitos deixaram de ter esse apego pela palavra e são levados por toda sorte de vento de doutrinas e por toda sorte de mercenários que se apresentam como homens e mulheres de Deus. São cegos guiando outros cegos. Mas para que você seja curado dessa cegueira espiritual, basta que você recorra e retorne novamente à somente palavra de Deus, ao sola Escritura. Reflita, conheça o seu coração e conheça por quem você tem sido levado, se é pela Escritura ou se são
por outras pessoas humanas. Agora, vamos tem sido levado, se é pela Escritura ou se são por outras pessoas humanas. Agora, vamos às Escrituras para entender o que afirmamos, e a Bíblia ela é suficiente. Um dos textos mais claros sobre isso está em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Convido você a abrir sua Bíblia e, assim como os cristãos em Bereia, olhar também a palavra de Deus e conferir o que diz ela em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, vamos explorar agora 3 verdades profundas sobre esse texto. Se você quiser anotar, fique à vontade. A primeira verdade que nós vemos nesse texto é a inspiração divina da Escritura. A palavra inspirada no original grego é theopneustos, que significa soprada por Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, o autor de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, quer dizer que toda a Escritura, que toda a Bíblia, ela foi soprada por Deus para aqueles que a escreveram. Deus soprou em seus ouvidos aquilo que eles deveriam escrever. Isso nos diz que a Bíblia não é, entenda isso, a Bíblia não é apenas um livro com ideias humanas sobre Deus, mas a partir do momento que ela é inspirada, que ela é pneustos, ela é soprada por Deus aos ouvidos daqueles que escrevem, ela agora se torna a própria revelação de Deus para nós. Quando nós lemos a Bíblia, estamos não escutando histórias escritas por homens, mas quando nós lemos a Bíblia, estamos ouvindo a voz do próprio Deus. Isso deveria nos levar a um senso de reverência e gratidão. A Bíblia é a voz de Deus para nós. Então que nós possamos reverenciar e sermos gratos por termos ao nosso alcance a própria voz de Deus. 2. A Bíblia tem também a sua utilidade prática. Paulo afirma que toda a Escritura, que toda a palavra de Deus, ela é útil para muitas coisas, dentre as quais o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça. Isso há de convir comigo, cobre todas as áreas de nossa vida. Você está lidando com conflitos no trabalho ou na família? A Bíblia tem princípios que podem guiar sua atitude. Você está enfrentando dificuldades na criação dos seus filhos? A Bíblia tem princípios que podem guiar e ajudar a corrigir o seu filho. Você está enfrentando dificuldades no seu casamento? A Bíblia tem instruções para direcionar você e sua esposa a corrigirem os erros e andarem em paz e em unidade como uma só carne.
Você tem passado imensas dificuldades pessoais, financeiras, no trabalho ou em qualquer área de sua vida. A Bíblia tem uma resposta, um direcionamento e um conselho para você. Por quê? Porque a Escritura, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Tudo isso abarca toda a sua vida. Então a Bíblia sempre vai ter um conselho e uma direção para qualquer coisa que você queira solucionar em sua vida. Em terceiro, a Bíblia também ela é suficiente. A palavra de Deus nos torna perfeitos e habilitados para toda boa obra. Isso significa que ela nos dá tudo o que nós precisamos para viver uma vida que glorifique a Deus. Se a Bíblia é suficiente, por que tantas vezes buscamos respostas em outras fontes antes de consultá-la? Essa é uma pergunta forte, não é mesmo? Muitas vezes porque fomos ensinados assim, a focar em pessoas e a não buscar soluções na própria voz de Deus, e a não buscar soluções na palavra de Deus para nós. Mas saiba que a Bíblia ela pode tornar você perfeito e habilitado para toda obra. Não é que você não vá falhar, mas estamos em um caminho constante buscando a perfeição. Lembra que Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão deixou de errar? Não. Mas a partir do momento que nós andamos com Deus, nós buscamos a perfeição. Nós buscamos não falhar. Podemos sim falhar, mas não iremos mais permanecer no erro, porque a Bíblia vai nos moldando para que nós possamos nos tornar perfeitos e habilitados para toda a boa obra. Esse texto de 2 Timóteo nos desafia a tratar a Bíblia não como um livro comum, mas como a autoridade final para as nossas vidas. Pare de ver a Bíblia como um livro comum. Pare de ler a Bíblia como um livro qualquer. Passe a partir de hoje ver a Bíblia como a voz de Deus e como autoridade final para a sua vida. Leia a partir de hoje a Bíblia de maneira diferente. Leia, se achegue à Bíblia com reverência, com gratidão, entendendo que é o próprio Deus falando ao seu coração. Abra o seu coração e deixe que a Bíblia transforme você e leve você rumo à perfeição e te habilite para a boa obra. Tenha a Bíblia como a única regra de fé e prática para a sua vida. Agora que nós entendemos o que é a sola Escritura e sua base bíblica, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Aqui estão algumas maneiras práticas para que você possa aplicar ela em sua vida diária. Primeiro, baseando decisões na Bíblia. Antes de tomar uma decisão importante em sua vida, sempre faça essa pergunta: o que a Bíblia diz sobre isso? Um exemplo, para facilitar para você. Está pensando em entrar em um relacionamento? Consulte princípios bíblicos sobre casamento e pureza. Mas não caia naquela: Deus, será que essa é a minha? Vou fechar os olhos, abrir a Bíblia aqui, o versículo que cair eu vou tomar como tua resposta. A Bíblia não é para lançar sortes. Deus, ele não age como um vidente ou uma pessoa que lê mão. A Bíblia já traz instruções claras sobre tudo. Busque as instruções bíblicas para que você não caia no erro de se casar mal.
Se o seu problema é, claro, relacionamento, se você tem enfrentado crises no seu casamento, busque os textos bíblicos que ensinam você sobre como você tem que se portar como um esposo, como você deve se portar como uma esposa. Se você tem dificuldade em criar seus filhos, busque os textos bíblicos que ensinam você a ser um melhor pai, que ensinam você a ser uma melhor mãe. Tenha o seu coração aberto para o que ensina a Bíblia Sagrada. Baseie suas decisões na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso. Não é o que um pastor diz sobre isso. Não é o que um missionário diz sobre isso. Não é o que, entre parênteses, um apóstolo diz sobre isso. É o que Deus diz sobre isso. Busque resposta na Bíblia Sagrada. Outra maneira prática é cultivar uma vida devocional sólida. E o devocional já está dizendo, todos os dias. Leia a Bíblia diariamente, mas vá além de apenas ler, como eu disse. Não leia a Bíblia como um livro qualquer. Um livro, você lê, a Bíblia, você medita. Então, medite na Bíblia. Estude a Bíblia profundamente e procure aplicar aquilo que você estudou naquele dia, na sua vida, dia a dia. Comece lendo, por exemplo, os Salmos, um capítulo por dia, e escreva o que Deus está falando ao seu coração. Todo texto que você lê da Bíblia, procure extrair lições para a sua vida no dia a dia. Medite, tente aplicar, anote, porque assim você vai conseguir cultivar uma vida devocional sólida. Também você pode testar tudo pela Escritura. Não aceite ensinamentos ou ideias apenas porque parecem boas. Como os bereanos que eu já falei em Atos 17:11, examine tudo à luz da palavra de Deus. As heresias entram muitas vezes no meio cristão porque as pessoas podem se maravilhar com um discurso de um pregador, com a liderança de um pastor, e depois que esse discurso, essa liderança, elas tomam o seu coração, você se torna uma pessoa cega, porque você não vai mais buscar o direcionamento da Escritura, mas vai tomar aquela pessoa como alguém especial para a sua vida. E a Bíblia nos ensina que o povo de Deus padece por não conhecer a sua palavra, por não conhecer as Sagradas Escrituras. Sempre examine tudo que for dito, tudo que for ensinado, mesmo que pareça uma coisa boa, à luz das Escrituras. Porque pode até parecer uma coisa boa, mas muitas vezes não é, meu amado irmão e minha amada irmã. Por exemplo, ao ouvir uma pregação, pergunte sempre: isto está em acordo com a Bíblia Sagrada? Aplique a sola Escritura, exige disciplina para você aplicar a sola Escritura. Mas, quando aplicamos a sola Escritura, ela é a chave para ter uma vida centrada em Deus. Deixe-me compartilhar um exemplo com você do próprio Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 4, vemos Jesus sendo tentado por Satanás no deserto. Você se lembra dessa história? Onde Jesus passou 40 dias ali. 3 vezes Satanás tenta desviar Jesus do seu propósito. E todas as vezes Jesus responde com as Sagradas Escrituras. Sabe qual era a resposta de Jesus às indagações de Satanás?
Enquanto Satanás tentava deturpar as Sagradas Escrituras e de uma forma boa, entre aspas, Jesus sempre respondia a ele assim: Satanás, está escrito. E está escrito aonde? Na palavra de Deus. Se o próprio Filho de Deus, se o próprio Jesus confiou nas Sagradas Escrituras e em sua autoridade para resistir o mal, o que você deve fazer, homens de pequena fé? Se o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, confiou na autoridade das Escrituras, é o nosso papel seguir o seu exemplo. Se ele fez isso, quanto mais nós sim que devemos confiar na Bíblia para enfrentar todas as nossas lutas diárias. A sola Escritura nos lembra que a Bíblia ela é suficiente, infalível e autoritativa. Ela é a palavra viva de Deus para nós e nosso chamado é viver à luz dessa verdade. Nessa semana, quero te desafiar a fazer algo simples, mas poderoso. Reserve 15 minutos do seu dia, na semana, hein? Reserve 15 minutos do seu dia para meditar na Bíblia. Escolha um texto, medite sobre ele e faça essa pergunta: como posso aplicar isso na minha vida hoje? No próximo episódio, vamos explorar a sola fide, ou seja, a justificação somente pela fé. Essa é uma das doutrinas mais transformadoras da fé cristã e você não vai querer perder, e disso eu tenho certeza. Lembrando que nosso podcast tem um episódio todas as quartas-feiras às 18 horas no Spotify. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio do Missão Teologar Podcast. Acesse o nosso site www.missãoteologar.com. Acesse também nosso canal no YouTube, canal Missão Teologar. Tenho certeza que você vai ser edificado. Deus te abençoe ricamente e ponha na sua vida sola Escritura. Deus seja contigo.